E aí, meu povo da EJA, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho as evidências das transformações químicas. Essa parte da físico-química, onde a gente identifica o processo, do processo químico das coisas. Mas antes de tudo isso, a gente tem que entender e identificar que existem dois tipos de mudanças, dois tipos de transformações. As transformações físicas e as transformações químicas. As transformações físicas é quando não há alteração na composição da matéria. E as transformações químicas é quando há uma transformação na composição da matéria. Tá certo? É uma coisa, continua sendo ela, física. Não é uma coisa, passa a ser outra. Houve uma mudança na natureza da matéria, uma transformação química. E nosso foco vai ser nas transformações químicas. Tá certo? Primeiro, falando das transformações físicas, como eu trouxe alguns exemplos, as mudanças de estados físicos, mudança de estado líquido, gasoso, sólido por líquido, a quebrar um vidro, ou seja, o vidro permanece a mesma coisa, só vai mudar a sua forma. O processo de dissociação do açúcar, entre outros processos. Pode passar. Já no caso aqui dos fenômenos químicos ou transformações químicas, a gente tem aqui um belo churrasco, que é o quê? O processo onde há uma modificação na composição da matéria. A respiração, os fogos de artifício, a respiração das plantas, respirações dos animais, todos esses são os fenômenos químicos, onde há uma mudança na composição da matéria. E quais evidências que a gente percebe que teve uma transformação química, transformação, reação, fenômeno, a gente pode chamar por vários nomes. A gente pode ser liberação de gás, mudança de cor ou a formação de um sólido a partir disso. Por exemplo, o nosso leite. Quando a gente bota o leite lá para coalhar, né, ali é um processo químico. O leite está passando por um processo de fermentação e ele vira o queijo. Tá certo? Isso é um fenômeno químico. Liberação de gás. Cuidado para não confundir liberação de gás com formação de vapor. Quando a gente bota a água lá para ferver e ela vai para o estado de vapor, ali não é um gás, ali é vapor de água. Gás é formado a partir da reação química. Tá certo? Acontece a reação e há a formação de gás. Isso acontece nos processos de enfervescimento, né? Botar algo para enfervecer. Aquilo ali nada mais é do que sendo uma liberação de gás através de uma reação química. E mudança de cor. Quando a gente tem um processo, um amadurecimento da fruta, a fruta ela está verdinha e ela vai amadurecendo, vai mudando sua cor, ali nada mais é do que uma reação química que está acontecendo dentro de suas células. Mudança de cor quando a gente mistura uma coisa com outra e a gente tem uma mudança de cor. Agora cuidado, se perguntarem, professor, então se eu botar kisuke dentro de um copo com água, é um fenômeno químico? Não, é apenas um fenômeno físico, porque a cor vem proveniente de um corante, e o corante ele só muda a coloração, não tem uma transformação, a composição não é mudada, aquilo ali permanece a mesma. E a gente tem aqui uns outros exemplos de quando ocorre e o que vemos quando o fenômeno químico acontece. No caso, por exemplo, do que eu falei, do apodrecimento dos alimentos, a questão do ferrugem, tá certo? E a gente pode ser visto. E como a gente pode evidenciar isso através daquilo que a gente viu, né? Então, como é que a gente identifica um fenômeno clássico de transformação química? É a questão da acidez ou basicidade de uma substância, de um elemento, de uma matéria, né? Então, como é que a gente vai identificar se uma solução ela é ácida, básica ou neutra? Faça aí. Através da mudança de cor. Uma das formas que a gente usa para identificar se uma solução ela é neutra, ácida ou básica é através da mudança de cor. E essa mudança de cor é utilizada a partir da aplicação de algumas outras substâncias, que a gente chama de indicadores
de ácidos e base, tá certo? Porque muitas vezes essas soluções elas são bem perigosas para nós. Então a gente não vai estar lá pegando um recipiente com ácido, botando o dedo ou botando alguma coisa para poder identificar se está ácido ou base, para mudar a composição. E os indicadores eles vão agir nessa mudança de cor sem alterar a composição. E a gente tem aqui a base, um caso geral, quando a gente usa os indicadores, no meio ácido rosa, no meio básico violeta e no meio neutro azul escuro. Passa aí. Um indicador de ácidos e bases que é muito comum e que vocês podem fazer esse experimento em casa é a questão do uso do repolho roxo, tá certo? O repolho roxo ele é um indicador de ácido e base natural, onde você pode processar o repolho roxo. Passa aí. Pode passar. Pronto. Aí a gente vai fazer o quê? Como fazer um indicador de ácido e base natural? Quando você pode pegar aqui, pode fazer esse teste. Faz um suco de laranja, né? E pega um pouquinho de água e mistura com sabão. E você vai fazer esse teste, né? Ou você pode testar a acidez ou a basicidade da água que você está ingerindo, do recipiente, ou a água de um açude, água da torneira, você pode pegar a água do rio e fazer esse teste de acidez. E o repolho roxo, para fazer isso, é bem simples. Você pega um liquidificador, bate o repolho roxo com água, tá certo? Depois você vai peneirar o bagaço do repolho roxo e a partir daí você tem um indicador de ácido e base. E você pode fazer o teste com soda cáustica, vinagre, soda cáustica não, porque é perigoso. Perdão. Usa o bicarbonato de sódio, faz umas coisinhas mais tranquilas, sabão em pó, a água mesmo, o vinagre, água sanitária. E com isso você pode observar essas mudanças de cores e a gente vai ter uma coisa bem simples, e é um indicador de ácido e base. Passei. Aí a gente, quando vai indicar o pH, o que é o pH? O pH nada mais é do que o potencial hidrogênio iônico, ou seja, quanto de H+ tem na solução. Quanto maior o pH, né? Quanto maior o pH, mais básico. Quanto menor o pH, mais ácido, tá certo? Porque quanto maior o pH, quer dizer que eu vou ter menos H+ livre no sistema. Quanto menor o pH, mais H+ eu vou ter livre no sistema. Aqui a gente traz um exemplo. Então, quando eu tenho pH 7, eu tenho uma solução neutra. Quando vai diminuindo o pH, eu vou ter uma solução ácida e para lá eu vou ter uma solução básica. E aí o que é que você vai obter lá quando a gente misturar lá nossa solução de repolho roxo que a gente preparou? Nas soluções ácidas, a gente vai ter um enclarecimento dessa cor desse repolho roxo. Por quê? Porque o ácido ele tem a função, ele vai acabar oxidando aquela substância e vai ter essa diminuição de cor. Aí eu trouxe alguns exemplos de alimentos onde tem essa diferença de pH, né? E hoje a gente pode identificar substâncias que são mais ácidas e substâncias que são mais básicas, tá certo? Nós temos aqui a pilha de bateria, a pilhas e baterias, que são compostos que têm um ácido bem forte, né? O ácido do nosso estômago, que serve para fazer o processo de digestão, a soda cáustica, limão, tomate. O tomate ele é bem ácido, tá certo? E por isso que ele é um bom condutor de corrente elétrica. Se você botar o tomate, ele tem íons livres, que faz com que a corrente elétrica passe por ele. Além disso, ele ser grande, bem rico em água. O café, ele é mais ácido do que base. Por isso que a gente diz que quem tem gastrite, quem tem problemas no estômago, tem que se evitar tomar café. Por quê? Porque o café, o estômago já está ácido. E quando tomando café, a gente acaba ficando mais ácido ainda. O leite ele está ali, dependendo da procedência, né? A gente vai estar
um intermediário ali, e ele já é uma substância mais neutra. Aí a gente tem o sangue, quanto o sangue básico, o sangue está mais básico do que ácido, quando a gente tem uma acidez muito grande no nosso sangue é um problema. Questão do ovo, né? E além de outras substâncias. O adoçante, os substâncias aerosóis, elas são substâncias básicas. Aí aqui eu trouxe um outro exemplo onde a gente tem a diferença de pH, que é o nosso potencial hidrogênio iônico. Quanto maior o pH, mais básico, quanto menor o pH, ácido. E a gente tem o pH neutro, que é o 7, que é o pH que nossa água, que a gente ingere, tem que ter, né? O pH 7. Né? Então, se tem alguns estudos que a água que a gente consome é uma água extremamente ácida, né? Que causa alguns problemas para a gente. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Os indicadores que a gente tem como mais comuns, que é o violeta de metila, o alaranjado de metila, o azul de bromotimol, fenolftalaína e o amarelo de alizarina. Né? Um dos que a gente mais utiliza é a fenolftalaína. A fenolftalaína é um líquidozinho laranja, né? Que quando a gente coloca na substância, na solução, e aí a gente vai fazendo o processo de identificação, aí a gente tem uma taxa de viragem, né? Que é quando muda a cor. Né? Quando ela está básica, ela fica transparente, quando ela está ácida, ela fica transparente, e quando ela está básica, ela fica meio roseada. Tá certo? O pH ele vai indicar que a solução, quanto maior o pH, mais H+ eu tenho, ou quanto menor o pH, mais H+ eu tenho. E quanto maior, mais H+, maior ou menor será o pH, e mais ácida será a substância. Porque a gente sabe, que eu vou mostrar para vocês no instante, a definição de ácido e base. Menor H+, aumenta o pH, e mais básica é a... Por que mais básica é a solução? E por que é importante controlar o pH? Porque a partir do pH a gente vai ter noção de quanto a solução ela vai ser boa para a gente ou não, por conta da acidez. Né? Aí aqui eu trago para vocês exemplos de ácidos e bases. Ácidos, o que são ácidos? Ácidos são toda solução toda substância que em solução ficam para a REN, ele fica positivo. E libera uma parte positiva. E toda substância em solução libera OH-, tá certo? Então, se a solução ela é básica, quando ela vai liberar OH-, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma reação de ácido básico, também conhecido como reação de neutralização, porque a parte ácida vai ser neutralizada pela parte básica né? Então nesse processo de neutralização aqui, a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico, que reage com o NaOH, que é o hidróxido de sódio, e eles vão formar o NaCl, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, mais água. Então, toda a reação de ácido mais base, eu vou ter a formação de um sal mais água. Antes eu tinha uma solução onde eu tinha uma parte ácida e uma parte básica, que isso vai acontecer no processo de titulação, para a gente identificar quanto de ácido eu tenho na solução, eu vou colocando base, até eu entender que o processo de mudança, eu boto um indicador e eu sei que aquela solução está ácida, mas quanto de ácido eu tenho? Aí eu vou botando uma base, até aquela substância mudar de cor, de ácido para base ou para neutra, eu vou identificar quanto de ácido. Aí eu faço uma regrinha de 3, e onde eu faço essa análise para identificar quanto eu tenho de cada um. Mas a gente sabe agora, para nunca mais esquecer, ácido mais base forma sal mais água. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E de onde é que vai vir a água? A água vai vir do H+ liberado pelo ácido
e do OH- liberado pela base. Quando eles se juntam, formam a água. E o resto faz o quê? A parte que não é H+ do ácido com a parte que não é OH- da base, quando eles se juntam, ele forma o sal. E aí eu posso dizer, professor, então a solução ela é ácida ou básica? Depende. Se eu tiver um excesso de ácido, eu vou ter uma solução ácida. Se eu tiver um excesso de base, eu vou ter uma solução básica. E se eu misturar os dois em uma proporção ideal, aí eu vou ter uma solução neutra, porque tudo do ácido vai ser consumido, tudo da base vai ser consumido e vai haver a formação de sal e mais água. E geralmente o sal mais água eles são substâncias neutras, tá certo? E com isso a gente finaliza mais uma aula da gente e desejo todo o sucesso do mundo. E tomem cuidado na hora de mexer com ácido, mexer com base. Mexer com e perceber, entender o que é ácido, o que é base. Quando a gente for consumir, a gente tem que entender as reações do nosso corpo. Lá no nosso estômago ele é bastante ácido. Então, se a gente consumir mais ácido, mais problemas a gente vai ter. E também a gente não pode consumir base demais. Por quê? Porque se a gente consumir coisas básicas demais, nosso estômago acha que precisa produzir mais ácido para neutralizar aquela basicidade toda. Então vai dar problema também. Então um equilíbrio é fundamental. Tá certo, meu povo? Obrigado e até a próxima.